Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo. E eu quero hoje trazer um tema muito interessante para você. Você precisa aprender isso antes de querer descobrir quem é você. Então, hoje nós vamos estar falando sobre identidade. É muito importante que você fique até aqui comigo no final, que nós vamos estar aqui aprendendo e traga papel e caneta para você poder estar escrevendo também. A Cristiane está aqui, já me dando boa noite. A tela está verde, olha só, né? Aqui para mim está normal, eu estou com o pessoal aqui nos bastidores, Cris. Então, assim, aqui está um cenário, os livros aqui, estou olhando até mesmo para a câmera que está passando ao vivo, aqui numa segunda. Então, assim, tá os livros aqui atrás, dá uma olhadinha, entra ou sai novamente, que você vai conseguir ver esse cenário, tá bom? E aí, essa noite, nós vamos estar falando sobre esse tema novamente, eu vou repetir a você. Aprenda isso antes de querer descobrir quem é você. E o que é, né? Como descobrir a sua verdadeira identidade? Lá atrás, quando eu comecei a entender sobre identidade, verdadeira identidade, propósito, né, missão, o que eu consegui identificar foi o seguinte: o que é identidade? Identidade é a base muito mais voltada do seu passado. O seu passado, ele de alguma maneira, né, antes de você saber quem você era, você estava inserido dentro de uma família. Foi você que escolheu a sua família? Não. Foi seus pais que geraram você. E aí, Deus permitiu que você estivesse naquela família. Você escolheu a casa que você iria morar assim que nasceu? Claro que não. Por quê? Foram seus pais que definiram qual era a cidade, o bairro, o local aonde eles estariam ali vivendo com você. Você escolheu, você que tem irmão e irmã, você escolheu ter irmão e irmã? Não também. Quem decidiu isso foram seus pais. E aí, o que acontece? Você foi inserido dentro de um ambiente, dentro de um local, dentro de uma família que tinha certos tipos de comportamentos. Então, a identidade que hoje você carrega está muito mais voltada ao seu passado, aquilo que foi criado diante de você. E aí, a partir do momento que os seus pensamentos, né, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de sentir ali naquele ecossistema que fez com que você soubesse quem você é nesse momento. Mas você vai descobrir muito mais essa noite aqui. E qual é a diferença quando eu falo para você que você tem que descobrir quem é você antes mesmo de você saber quem é você? Porque nesse momento você tem que entender o seguinte: existe uma diferença. Quando você realmente começa a aprender sobre isso, está muito mais voltado à motivação. Eu ouço muitas pessoas que me encontram pelo caminho, que estão dentro, né, dos meus cursos, das minhas palestras, de todo o movimento que eu faço na área de desenvolvimento. Ela fala assim: caramba, você é muito motivacional, você é uma pessoa diferente e tal. E, na realidade, a diferença disso, né, de você ser uma pessoa que tem um estilo de vida e você ser uma pessoa motivacional, né, a motivação, ela tem um prazo de validade. Eu percebi isso quando? Quando eu estava na faculdade, lá em meados de 2000 para 2004, eu estava fazendo administração de empresa, e ali eu percebi que muitas biografias, os meus professores pediam para que nós pudéssemos ler. E aí, nesse momento que eu estava buscando algumas pessoas que tiveram a sua superação, né? O Oscar, que era o cestinha, o Bernardinho, né? Que estava no auge da seleção brasileira. Então, o que eu pude perceber? Que esses profissionais, essas pessoas que tiveram uma superação de vida, é porque ela estava vivendo uma circunstância, um obstáculo, um problema na vida dela. E aquele momento, ela teve que buscar uma superação dentro dela, né, dentro daquilo que ela entendia como pessoa, para que ela pudesse viver aquele momento e na biografia dela você pudesse ver assim: caramba, que pessoa é essa?
né, que conseguiu superar, e aí você, naquele momento, você acaba atraindo a história para dentro de você e você quer buscar também essa superação, essa motivação que essa pessoa teve. E por que que eu falo que é um prazo de validade? Porque chega num determinado caminho, você vai estar numa bifurcação, aonde dali em diante para a direita é a vida daquela pessoa, que ela teve que realmente se superar, e agora é a sua vida que você não sabe para onde ir, porque chegou num limite da sua motivação que você não tem mais as informações. E aí o que acontece é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas ficam perdidas e paralisadas, porque ela já não sabe mais para onde ir. Faz sentido? Você que está me acompanhando, comenta aqui, né? Se faz sentido para você nesse momento que estamos aqui pelo YouTube, que estamos aqui pelo Instagram? Se essas pessoas que em determinado momento você teve isso na sua vida, que você estava caminhando, você estava se motivando com a história de outras pessoas, com biografia de outras pessoas, e aí, nesse momento, né, você está no seu caminho e ali você chega a ficar paralisada ou perdida porque agora faltou algo para você dar os próximos passos. Eu vou falar num outro momento sobre modelagem, né? Porque estamos falando aqui de ver a biografia de outras pessoas, mas existem formas de você ver essas biografias. Então, assim, nesse momento, o que eu quero te enfatizar é que como você tem que identificar o seu ecossistema, como que você tem que identificar a forma que você vive. Então, hoje, os seus resultados estão muito mais voltados do que você aprendeu lá no passado, lá na estrutura. E aí, essas pessoas que ficam paralisadas no meio do caminho é porque faltou uma base de conhecimento. E aí, por que que é importante, nesse momento, você entender que para que você saiba para onde você está indo, para que você saiba que você precisa descobrir algo dentro de você, o que é importante nesse momento é você avaliar realmente, verdadeiramente, a família que realmente você estava morando com os teus pais, se você mora com os teus pais nesse momento, se você está casado ou casada, se você está morando sozinho. Então, assim, qual foi a base de ensinamento que você teve que fez com que você chegasse até aqui? E aí, nesse momento, você está olhando para a sua vida, você está olhando para os seus resultados. Por quê? Eu estou te falando isso. Eu tenho clientes que me procuraram e que naquele momento da vida daquela pessoa, ela estava buscando algo, uma mudança. Ela queria realmente mudar a forma de pensar a respeito do problema que ela estava vivendo. Por exemplo, eu tive uma pessoa que ela queria trocar de emprego. Ela falou assim: eu estou te contratando porque eu quero sair da empresa onde eu estou. Mas ao longo daquele momento dos atendimentos, do processo, eu fui entendendo que é o seguinte: a cada vez que eu conversava com essa pessoa, eu via que, na realidade, não era o trabalho que estava interferindo nos resultados dela. Não eram as pessoas que estavam ali ao redor dela, que estavam cobrando uma posição. Na realidade, ela não enxergava quem ela era dentro daquele lugar, porque ela estava com uma base vinda dos seus pais, vinda das suas experiências passadas, que as pessoas tinham que puxar tapete, as pessoas tinham que ser grossas, as pessoas realmente tinham que se gladiar ali, brigar por uma posição, e ela estava o tempo todo matando o leão a cada dia, e quando foi perceber que o comportamento dela não influenciava só no trabalho, o comportamento dela influenciava também na sua casa. E aí ela viu que ela também tinha que se separar. Então, imagina só, ela está vivendo um ambiente aonde talvez lá atrás, lá no passado dela, né, os seus pais, os seus avós, os seus tios, as pessoas com quem ela mais convive, estava vivendo momentos parecidos com o dela, e a única alternativa que ela tinha era abrir mão de tudo, porque ela não sabia onde que ela estava.
E também, numa cena como essa, uma outra cliente que me contratou para cuidar dessa área empresarial, de sociedade, de funcionários, ela viu que, diante daquilo que ela estava fazendo, o tipo de comportamento dela estava influenciando no casamento também. Então, assim, duas pessoas com histórias e vidas totalmente distintas, vivendo em lugares totalmente diferentes, mas com algo em comum. O seu tipo de comportamento estava vindo de uma origem do passado, da forma que a mãe, o pai, né, as pessoas com quem ela convive, a forma de visão. Aquele óculos que a pessoa tem da autorresponsabilidade, aquele momento que ela poderia realmente entender que o problema poderia ter sido ela, e aí, na realidade, não. E como foi que eu descobri isso? Né? Quando eu, com o passar do tempo, olhando e vendo o comportamento dessas pessoas dentro dos seus locais, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, junto com as suas amizades, nas viagens. Então, eu fui percebendo, eu fui descobrindo que, na realidade, essas pessoas estavam com os seus comportamentos, com a sua visão deturpada, né? Estava totalmente vendo de uma forma diferente, sentindo diferente, e não conseguia realmente mudar os seus óculos, não conseguia tirar o óculos do vitimismo, não conseguiria tirar o óculos, né, da acusação, não conseguia tirar o óculos da condenação e trazer o óculos da autorresponsabilidade. Espera aí, se tudo isso estava acontecendo, o problema estava sendo a própria pessoa, e ela não estava enxergando. Por quê? A vida toda, ela foi ensinada a colocar a culpa em alguém. Se está assim, a culpa é o governo. Se está assado, a culpa é a empresa. Se você está vivendo dessa forma, talvez é o seu marido, é a sua esposa que está fazendo com que realmente você viva dessa forma. E não é. E não é uma verdade. E aí você tem que entender o seguinte, que o maior benefício que você tem de entender que quando você está olhando com os seus olhos limitados, você não consegue dar os próximos passos ou não consegue avançar. Então, o benefício que você tem é que quando você troca essa ótica, quando você troca a sua visão, você vai identificar o X da questão. Que o maior benefício que você tem é quando você passa a conhecer, quando você começa a entender que o que está ao seu redor é influenciado pelaquilo que você pensa, pelaquilo que você sente e pelaquilo que você fala, pelo que realmente foi ensinado a você. E o que foi ensinado a você? O que verdadeiramente você pode pegar hoje como base familiar? Quais foram os benefícios? Eu não quero aqui dizer que o culpado é os seus pais, o culpado é os seus avós, é os seus tios, eles também são vítima tanto quanto você. De alguma maneira, eles também foram interferidos da forma de pensar e agir. Porque tiveram outras pessoas ali influenciando eles. E, de alguma maneira, eles pegaram o que era melhor e quiseram, de alguma maneira, também passar a você adiante o que era melhor. Mas do que era melhor para eles, o que faz com que você hoje tenha isso como melhor na sua vida? Em um determinado momento, estudando, passando pelos processos, eu vi que para eu poder ter a minha família, eu teria que abrir mão de muito dos pensamentos de como foi os meus pais, por exemplo. Os meus pais trabalharam, os meus pais me sustentaram, meus pais nunca deixaram faltar nada para mim, mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender que, de alguma maneira, a ausência de eles poderem me dar de tudo o que eu precisava, o que eu mais precisava era a presença deles comigo. E aí, o que eu quero trazer a você, para você entender qual é o seu maior benefício, é que hoje, quando você olha para os seus resultados, quando você olha para a sua vida, de que maneira
você está vendo, você está interpretando o seu passado? De que maneira aquilo que foi te ensinado, hoje você consegue gerar bons frutos? E aquilo que também você não consegue enxergar, aquilo que se torna limitativo para você, aquilo que talvez você queira que haja um despertar em você e você não consegue. E aí, nesse contexto, o melhor momento para que você enxergue tudo isso, o melhor momento que você tem de olhar para você, olhar para os seus resultados, é entender o seguinte: o melhor momento de mudança é o agora. É o agora que aonde você quer chegar só tem dois caminhos: a dor ou a consciência. Tem muitos que estão indo pela dor, estão tendo que perder algo para que alguma coisa aconteça. E tem outros que, pela consciência, acredita que precisa dessa mudança. Então, o melhor momento para você identificar, né, que precisa de mudanças é no agora, é fazendo, é realizando. Por quê? Tem gente que fala assim: Michael, eu não sei se eu consigo estar com você porque eu não tenho faculdade. Vou esperar fazer a faculdade. Tem outros que falam assim: quando meus filhos crescerem, eu vou fazer algo diferente. E eu já vi histórias, aconteceu comigo. Uma cliente me procurou. Por quê? Ela passou 25 anos casada com a mesma pessoa. E o que aconteceu? Que quando ela estava no seu aniversário de 50 anos, junto com essa pessoa, junto com o marido declarou que estava pedindo a separação. E que esses 25 anos de casado, ele estava indo embora de casa porque ele tinha encontrado um outro amor. Esse outro amor, ele já com mais de 50 anos, era uma garota de 20 e poucos anos. E aí aquela mulher, ela se questionou por quê. De alguma maneira, ela parou a vida dela. Ela falou: Michael, eu deixei de trabalhar porque ele não queria que eu trabalhasse. Eu queria fazer a faculdade, ele não me deixou. Eu queria ser uma empresária, então, já que ele não queria que eu trabalhasse em escritório com outras pessoas, eu queria, então, pelo menos ter o meu próprio negócio. Ele não me permitiu. Apenas ele me deu um cartão de crédito para que o que eu pudesse e que quisesse, eu utilizaria o cartão. Mas ele foi embora e levou tudo isso com ele. Ele não teve consideração comigo. E aí entenda que essa pessoa, ela não sabia verdadeiramente quem ela era. Porque, na realidade, ela depositou e entregou o bastão da vida dela para outra pessoa. E falou assim: ó, toma conta. Por quê? Ah, mas ele foi muito mal, deixou ela, não deixou ela fazer nada. Não, não, não. Ela não entendeu que ela abriu mão de todas essas coisas. Em nenhum momento ela foi lá e falou assim: não, eu vou fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer o que tem que ser feito. Não, ela abriu mão porque houve uma negociação. Lá atrás, se você parar para analisar que quando ele entrega algo a ela, ela substituiu pelo aquilo que ela queria. Então, assim, será que realmente ela queria ter feito a faculdade? Será que realmente ela queria ter sido empresária? Não, ela, dentro da circunstância dela, ela permitiu que mudasse a história da vida dela. E agora ela estava querendo de volta o tempo perdido. Não tem como. Você não vai no banco e pede assim: me devolve 10 anos da minha vida. Não dá. A única forma que tem é você ressignificar tudo isso, mas como você vai fazer se você não sabe para onde você vai? Porque você não sabe quem você é, porque você passou uma vida inteira esperando as pessoas te validarem. Você é legal, você é bacana, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes você se importou por uma opinião alheia que te validou e você falou: é isso mesmo. E aí também, quando a pessoa não fez, você ficou triste. Entende? Faz toda a diferença quando você sabe realmente, verdadeiramente quem você é. Mas diante disso, antes de você descobrir quem você tem que saber a base de tudo que você tem. E aí certas pessoas, né, estão muito voltadas ao que o outro diz. O que realmente vai acontecer? As pessoas erram e pecam por esperar sempre dos outros aquilo que ela poderia ela mesma estar
validando sobre ela mesma falando sobre ela mesma olhando no espelho e realmente reconsiderando tudo isso, mas ela não sabe como fazer. Então ela prefere e espera certas pessoas falarem, mas tem muitas pessoas que estão edificando, crescendo as outras pessoas e também tem muita gente matando. Tem muitas pessoas que tiram as suas próprias vidas por uma frase maldita. Quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas em 2021? Quantas pessoas hoje eu estava levando meu filho ao futebol, no treinamento dele, e a rádio estava fazendo uma enquete. Olha a enquete. Como foi o seu 2021 dentro da sua casa? Por quê? Eles estavam recapitulando, eles estavam voltando à notícia anterior que lá na epidemia, milhares de casais se separaram. Milhares de pais ficaram enlouquecidos tendo os filhos dentro de casa. Vários pais tiveram que voltar a estudar junto com os filhos. Então, assim, olha que perturbação. Não, é que a estrutura diante daquelas casas, as pessoas não sabiam como que elas estavam vivendo. E aí, a partir desse momento, o caos foi instalado, porque ninguém sabia quem eram as pessoas que estavam morando na própria casa. Entende? E aí eu dependo, porque diante daquele cenário, a vulnerabilidade, ela foi instalada dentro da própria casa dessas pessoas. E aí muitas das vezes você acredita que mudando de casa, você acredita que mudando de local, isso vai dar certo, e muitas das vezes não dá. Não dá. Esses dias não, meses atrás, a Fernanda, ela foi numa dentista, ela precisava fazer, né, o check-up aqui, e aí quando ela vai ao seu dentista, ela procurou ir no final do dia, após o expediente, para ficar muito mais fácil o seu deslocamento, a volta para casa. E aí quando ela chega no dentista e faz todo a consulta, a pessoa chega e diz a ela assim, ó, é o seguinte, se você tiver coragem de fazer o tratamento, em um dia a gente faz tudo, né, para que você saia daqui com a boca perfeita. Mas se você também não tiver coragem, fazemos em 3 dias. Ei, essa pessoa nem conhece, é a primeira vez que está vendo a Fernanda diante dela e ela é capaz de falar quem tem ou não tem coragem. Entende? Que aí, como que a pessoa sai dali? Você está entendendo? Que parece imperceptível, mas a pessoa acabou de tirar algo do outro que está à frente. Fala assim: não, eu não tenho coragem, não. Faz em 3 dias. Olha aí, a pessoa começa a declarar: eu não sou corajosa, não. Pode fazer em 3 dias. E aí tem outra que fala assim: não, ela está me desafiando. Eu sou corajoso. Não pode fazer em 3 dias. Só para o quê? Para provar para o outro. Olha só. E que não tem nada a ver. Você não precisa provar nada para ninguém. Apenas você tem que entender. E aí, diante disso, né, na hora ainda, né, para fechar o dia, na hora que ela está saindo, a secretária diz a ela assim, ó, olha só, você tem costume de marcar no final do dia a sua consulta. E se você marcar mais uma vez, mas se estiver atrasada, saiba que nós não vamos te esperar, nós vamos embora. Olha só, como uma pessoa que está responsável pela agenda da médica é capaz de declarar que não vai esperar por ela se ela se atrasar, por ela ser a última pessoa da agenda. Ei, você está atraindo ou afastando a pessoa quando você diz isso? Que loucura, né? E aí, o que aconteceu? Ela estava num bairro. E agora a Fernanda ligou esses dias, ela está agora num bairro mais próximo do metrô. Olha que interessante. Será que ela mudou para facilitar o deslocamento das pessoas que ela atende, ou ela mudou porque talvez o bairro não estava oferecendo a quantidade de pessoas que ela gostaria de ter na sua própria clínica? E aí, o que acontece? Essa pessoa que é dessa forma, ela é dessa forma por quê? Porque alguém pediu para ela ser assim, ou ela é assim porque aquilo que ela viveu na casa dela, ela tem que replicar para os outros. Entende? Aonde que eu quero chegar? Que quando eu falo que você tem que descobrir
né, tem que aprender coisas antes de saber quem você é, porque tudo está baseado no seu passado, a forma de como ensinaram a você, como seus pais te ensinaram. Esses dias, né, eu estava conversando com a Fernanda, ela conheceu um rapaz que ele estava julgando a si próprio a sua capacidade. Por quê? Ele fez um curso na faculdade, engenharia, computação. E aí, nesse momento, ele viu os seus amigos que fizeram o mesmo curso crescer profissionalmente. E ele percebeu que ele não estava atuando para tal. E aí ele fez o questionamento: será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Entende? Será que ele fez porque alguém falou para ele fazer porque dá dinheiro? Quantos pais falam para o filho ter uma profissão porque eles não foram capazes ou não tiveram condições de estudar, e aí esses filhos, querendo agradar os seus próprios pais, eu já encontrei pessoas assim, que o pai pediu para ser médico, o pai pediu para ser advogado, o pai pediu para ser juiz, o pai, mas não eram isso que as pessoas queriam. Ela queria viver a vida dela, ela queria fazer qualquer outra coisa, a não ser o que o pai, mas para agradar o pai, porque o pai sempre fez algo por eles, eles de alguma forma quer o quê? Devolver, mas isso ele muda toda a história. E aí tem pessoas que elas não vão mudar a sua história até ela conseguir algo. Ela não vai conseguir dar o próximo passo da mudança porque ela está sendo influenciada. Aí eu te pergunto, será que hoje na sua vida você tem alguém que te influencia diretamente? Será que hoje na sua vida, ou a forma que você está vivendo, é porque você foi influenciado por alguém, e aí hoje você vê os seus resultados de uma forma como você não gostaria? Ou você permitiu que outras pessoas conduzissem a sua vida, você passou o bastão da sua vida para alguém, que o cenário que você está vivendo hoje não é o que você planejou, nem que seja um planejamento mental, não foi assim. E aí você deixou pessoas tomarem decisões por você o tempo todo. Você permitiu que pessoas mudassem o seu próprio destino. E aí agora você está pensando o que fazer, como fazer e por que fazer. Pare e pense. Se faz sentido para você, nesse momento nós estamos aqui trazendo um tema tão importante tanto quanto aprender antes de querer descobrir quem é você, porque hoje você abre o YouTube, hoje você vê os livros, hoje tem cursos, hoje no TikTok, hoje no Facebook, no Instagram, tantas pessoas falando que você precisa saber quem você é, a sua verdadeira identidade, por propósito. Eu falo isso, eu trabalho a respeito disso, eu trago toda uma estrutura, mas nesse momento, primeiramente você tem que ter a sua base, buscar de lá de trás, e saber quem influenciou, quem tomou decisões. E aí, o quanto você está disposta ou disposto a querer mudar. Porque como fazer se eu não tiver como fazer? Como fazer se eu não tiver a oportunidade? Como fazer porque eu sou mãe, eu sou trabalhadora, eu sou esposa? Como fazer? Mas aí eu te pergunto, o quanto você está disposta ou disposto a querer mudar, a querer uma nova vida, uma nova história para você. Eu já tive pessoas que falam assim, eu passei dos 50, eu estou quase nos 60, não, isso não é para mim, não, é para os mais jovens. Não é verdade, não é verdade. Que quando você muda a sua mente, não é o tempo que você tem de idade, o fator decisivo é eu mudei a minha mentalidade e agora eu quero novos resultados na minha vida. Então, enquanto existir um fôlego de vida, você pode mudar toda a sua história, você pode ressignificar tudo que está diante de você. Mas, primeiramente, quem é você não é a resposta. A resposta é o que eu tenho como base, o que foi me ensinado até hoje.
E o que foi me ensinado até hoje, o que é de bom, eu pego e replico os resultados positivos acontecerem, mas o que não é, eu tenho que, de alguma maneira, eliminar. E aqui é o que eu quero trazer a você, o quanto você está disposto a dizer não para as coisas boas, o quanto está disposta a realmente a realizar e fazer o que tem que ser feito para a mudança acontecer, o quanto você vai pagar o preço de muitas vezes ter que estender o horário ou acordar mais cedo para você mudar a história da sua vida, para você saber e trazer como base o seu passado, o ensinamento dos seus pais, tios, avós, quem realmente pôde trazer todo o direcionamento, professores, pastores, padres, quem foi realmente que te ensinou, te direcionou, mas diante disso é a base que você tem, as pessoas que te influenciaram, agora você vai ter que analisar, agora você vai colocar diante de você tudo que você aprendeu, tudo que gerou resultado e tudo que de alguma maneira isso foi positivo, e aquilo que não foi, você vai ter que deixar embora, e até mesmo as pessoas, as coisas que ainda te prendem com o passado, você vai ter que deixar ir antes de saber quem é você. Você vai ter que entender que tem coisas que te paralisam e que são coisas boas, que deixa você parada no meio do caminho, que traz uma zona de conforto. E assim, é claro que eu vou trazer isso num outro momento, eu só estou citando aqui para que você tenha a consciência que para você começar um processo de mudança, para você saber verdadeiramente quem você é, antes você tem que descobrir aquilo que te influencia. Aquelas pessoas que tomam decisão por você. Aquilo que realmente você não consegue se desprender. Tem gente presas em bens materiais, tem gente presas em pequenas coisas que conquistaram e não querem abrir mão, mas na realidade, para você dar um passo maior daquilo que você tem, ou daquilo que você deseja, muitas vezes você vai ter que abrir mão. E o quanto você está disposto ou disposta a mudar a sua história, a sua vida. E é por isso que eu vim hoje aqui nessa live. Mostrar para você que tem um caminho. Falar para você que existe uma forma realmente de realizar. Basta você hoje decidir. Eu quero. Aquele que deseja, coloque aqui. Eu quero. Eu vou mudar. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Coloque. Eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é você. Eu quero, de alguma forma, poder contribuir na sua vida, conforme eu estou fazendo agora, trazendo aqui para você uma forma de você pensar diferente, para agir diferente, para sentir diferente, falar diferente, e a começar a acreditar que realmente a mudança começa em você. Então, é isso que eu queria estar trazendo aqui para você. É dessa forma que eu queria estar apresentando a você. E aí eu quero apenas te fazer um pedido aqui, que você comente o que você aprendeu aqui hoje. O que realmente vai fazer a diferença para você tomar uma atitude diferente? Eu quero ouvir, eu quero receber a sua mensagem. Eu quero que você, a partir desse momento, possa entender que você pode mudar a si e aos que estão ao seu redor. E aí, o que você vai fazer aqui em diante? Você pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, mas verdadeiramente, você, hoje, aqui, o que realmente muda na sua vida a partir desse momento? O que faz você pensar diferente? É isso que eu quero entender. De que maneira, né? E essa live aqui está contribuindo para o seu crescimento. Essa é a minha intenção. É isso que eu quero trazer para você. Essa mudança de mentalidade, essa identidade, né? Esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal. Então é isso que eu quero para você aqui. Eu só tenho a te agradecer até esse momento por você estar aqui comigo, você ter dado a chance de estarmos aqui, né? Aprendendo, porque eu também aprendo duas vezes quando eu estou aqui com você. Também coloco em prática tudo aquilo que eu preciso, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Obrigado por vocês fazerem parte desse movimento. Obrigado por vocês estarem aqui. E se você está aqui, é porque você quer mudança. Se você está aqui,
é porque talvez possa estar cansado ou cansada de tudo que já está vivendo. E eu quero que você faça parte. Você faz parte desse movimento. Você faz parte para que isso venha a acontecer. Então, vem fazer parte do time de vencedores. Vem fazer parte daqueles que realmente querem mudança. Um dia lá atrás, eu também precisei disso. Eu precisei tomar uma decisão. E por isso que eu estou aqui hoje, né? Diante de você, mostrando que existe um caminho. Um dia fizeram isso comigo. E por isso eu quero, de uma forma, também entregar a você. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado por essa oportunidade. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.